chamo Eliana, sou consagrada profeta aqui da Grande Comodoro, filha do apóstolo Hélio da Peluciana. Gostaríamos hoje de compartilhar com vocês uma palavra. Já estamos no final, né, da contagem do homem, hoje é o último dia, e que o Senhor hoje possa ministrar no nosso coração e realmente ativar sobre nós o espírito de temor. Amém. É um prazer, a Pê, estar com a senhora. Tenha liberdade, Amém. tenha liberdade de falar. Deixe o Senhor te usar, derrame sobre nossas vidas. Amém. Amém? O tema de hoje é: o espírito de temor nos conduz a ter intimidade com o Senhor. Amém. Salmos 25:14 fala assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Em outras versões fala: revela os seus pactos. Para compreendermos um pouco melhor sobre o que é temer a Deus, o que é caminhar com o Senhor, o que é Ele revelar a nós os seus pactos, os seus segredos, os seus planos. Todos nós gostamos e amamos ter amigos nobres, não é verdade? Todos Amém. nós, o Senhor geralmente vai nos apresentando ao longo da nossa caminhada pessoas nobres, pessoas com um coração temente a Ele, pessoas que emanam da presença de Deus, ao ponto de já terem o seu DNA transformado pela presença de Deus. Quando chegamos perto dessas pessoas e eles confidenciam a nós algum segredo, algum plano da vida, ficamos com o coração alegre, né? Nós também temos a liberdade de compartilhar a eles segredos do nosso coração. Mas nada se compara e não tem imensidão do Criador, aquele que nos formou, aquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há, confiar a nós, pequenos seres, os seus segredos, a sua aliança, os seus pactos. Isso é de estremecer por dentro. Nada se compara a isso. E dentro dessa história, podemos caminhar com a história de Abraão. Abraão foi uma pessoa ao qual Deus revelou os seus pactos. Deus se revelou a ele de uma forma poderosa ao longo da sua caminhada, mas teve um segredo para isso. Em Tiago, versículo 2, versículo 21, capítulo 2, do versículo 21 ao 23, fala assim: ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por suas obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como a obra estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pela obra. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Quantos de nós não queremos isso? Ser Amém. chamado amigo de Deus e ter as revelações do céu. O Senhor nos contar segredos íntimos dele. De nós não queremos isso. Eu acredito que na nossa caminhada, nós queremos expandir o reino, queremos ganhar alma para Cristo, restaurar, ser instrumento de restauração, libertação, mas principalmente, eu acredito que o nosso objetivo maior é chegar diante do Senhor e ouvir aquela palavra: servo bom e fiel. Não é verdade? Abraão, ele foi tido como amigo de Deus, mesmo antes dele ser provado no nível de obediência a Deus. Olha o que o Senhor fala a Abraão antes dele ter gerado Isaac. A senhora quer falar? Minha Pê, tem a liberdade. Em Gênesis 18, no versículo 17 ao 21, fala assim, ó: então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porquanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Então compartilhou com Abraão
o Senhor, as acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos, o seu pecado é por demais grave. O Senhor estava falando para Abraão, ali fala que eu esqueci a palavra que fala, mas é quando Jesus pisou na terra antes de manifestar como Jesus, sabe? No Velho Testamento. E ele veio e ele contou a Abraão o que ele iria fazer em Sodoma e Gomorra. Ele precisava realmente contar para Abraão? Ele não tinha firmado, aí Abraão não tinha tido Isaac. Ele iria ter. E por aquilo que ele iria ser, o Senhor já confiava a ele segredos daquele que iria acontecer. O Senhor confiou a ele um segredo porque ele seria o pai de uma nação, de uma poderosa e grande nação. Por isso o Senhor falou para ele, e ele ainda iria ensinar o caminho às nações, aos filhos dele, do que é temer a Deus, do que é servir a Deus. E não é justamente isso que o Senhor tem pedido para nós? O nosso Deus é um Deus de geração. E os filhos dele são pessoas de geração, são filhos de geração. Então, o que o Senhor pede hoje é justamente isso, para que ensinemos os seus filhos a temer, a andar no caminho do Senhor. É isso que ele espera de nós. E se fizermos tudo isso, fala, ele vai ter prazer em cumprir aquilo que ele nos prometeu. Irmãos, quando estamos no desenho do Senhor, ele tem prazer em estar conosco, assim como foi no Éden, que ele vinha toda viração da tarde, falar com Adão, ele tem esse prazer em nossas vidas. À medida que nós caminhamos com ele, à medida que nós renunciamos a nós mesmos por amor a ele, sabe? É se importar com aquilo que Deus se importa, é amar aquilo que Deus ama, é entrar numa dimensão de renúncia muito grande. E eu falo isso porque eu convivo um pouco, eu falo um pouco, porque os nossos APs têm uma caminhada muito grande. Só que tem algo que acontece na vida da Pelu que eu, particularmente, como filha da casa, eu fico estarrecida. Quando o Senhor visita a Pelu para falar coisas simples, mas que mudarão a saúde de muitas pessoas. Ele visita ela para falar sobre códigos de planta, códigos de alimento, códigos do coco. E eu acho isso tremendo, 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 porque o Senhor conduz ela, sabe, na limpeza do DNA, na limpeza do nosso DNA com coisas que ele deixou na terra. Pode falar um pouquinho para nós, minha B? É verdade. O Senhor, muitas vezes, eu acredito que também o meu chamado está ligado ao que está para acontecer. Está ligado? Ao que está para acontecer. Eu também não merecemos, mas a forma... Eu falo que isso não tem preço, né? A forma de Deus te dar um detalhe de algo, um detalhe na vida de alguém. Eu senti que muitas vezes eu estando próximo mais daquela pessoa, quando você estiver mais próxima da Eliane, o Senhor começa a me mostrar sobre ela. Às vezes é um escape que Ele quer dar, e nessa questão da saúde, o Senhor já me mostrou uma folha chamada Levante. E imediatamente, quando amanheceu o dia, eu falei para Deus, eu não estou duvidando das imagens ou daquilo que o Senhor me mostrou. Eu disse isso em respeito também, em temor a Deus. E eu falei para ele, vou pesquisar, porque eu nunca ouvi dizer esse nome. Ela parece uma hortelã, né? Mas não é uma hortelã. E tem sites e pessoas que a chamam de Alevante. E ele falou, se a gripe estiver no início, e vocês entrarem com este chá muito rápido, no outro dia é como se o vírus não tivesse entrado no corpo. Então eu comecei até, quando eu tinha bastante dele, que depois começou a viajar, se você não água, ele morre. Ele fica até 1 ano ali debaixo da terra, porém, e a sua raiz vai por baixo. Vem a seca, some todas as folhinhas, se você não aguar, se você não está em sua casa. Porém, depois, quando dá as chuvas, interessantemente, ele brota, mesmo se você não agou. Agora, se a terra for muito mexida, a raiz arrancada ali, para você botar outras coisas perto, aí depois ele para de brotar. Aqui o pessoal está dizendo, eu conheço o Levante,
Eu uso muito essa erva, Edna Costa, que bênção! Olha, ótima para tosse e para pneumonia. E aí, quando eu vi lá, que eu tinha acabado de ver as imagens, e quando eu vi lá que o Senhor tinha falado sobre até o nome, né, da planta, levante, tem gente que chama a levante também, mas eu, na internet, eu pesquisei como levante mesmo, foi o nome que o Senhor me deu. E aí eu percebi, e aí lá estava escrito, para gripes e resfriados. Aí aquela emoção, um choque vem no seu coração, sabendo que é um segredinho que Deus te mostrou, passou, né? E realmente, uma vez um rapaz ia viajar com o Éder, e passou lá em casa, ele estava muito vermelho, a face muito vermelha. Eu falei para ele, o que que você tem? Ele falou para mim, eu estou muito gripado, eu nem sei o que que é, porque faz tempo que eu não pego dessa forma. E no caso, com ele, estava muito forte. E aí eu falei, espera só um pouquinho. Ele falou, não posso esperar que estou atrasada. Eu falei, só mais um pouquinho. E enquanto eu botei a água rapidinho na chaleira para ferver, e eu tinha a erva, aí eu coloquei laranja no meio, coloquei para ferver alho, a laranja eu joguei só depois que a folhinha deu uma fervida, né, para não tirar a propriedade da laranja. Eu não coloquei quando estava fervendo, aí coloquei só a laranja e dei a xícara com tudo no carro para ele poder partir com o Éder. Eles iriam para uma cidade que chama, pertinho de casa, que é chamada Sapezal. E depois eu liguei para ele. Eu falei para ele, e aí? Você estava no início? Ele falou, estava no início, Apóstolo. Só que o que você colocou dentro daquela água? Porque é como se eu nunca tivesse pego gripe. Então funciona. Eu creio que tudo na nossa vida de vírus é algo que entrou, que o próprio organismo, né, ele combate rápido. Eu creio que é preciso ministrar rápido antes que aquilo vai tomando conta das nossas células. Até a questão de Covid, o Senhor me disse, né? Demorou mais de 2 anos para eu ter um, um contato com Deus sobre o vírus. Eu falei, Deus já me falou sobre tantas coisas, mas amém. Não quis falar sobre, não achou interessante eu saber sobre o Covid, mas ele falou para mim que se cuidar cedo, o quanto mais rápido possível, chegou esse dia, né? E ele disse que um dia ele chegou e falou para mim pela madrugada, quanto ao vírus, eu já sabia que era o Covid. Tem solução para todos. Se administrar, o que precisa ser cuidado é administrado rápido. Então, ele ainda disse que não era para ter partido tantas pessoas por falta de cuidado, como foi na época, né? Então, é incrível essa forma de Deus. Ele conhece tudo. Cada folhinha, eu sigo um biólogo que ele fala, né? Cada folhinha que tem ali, às vezes nasce até na calçada da nossa casa, tem um valor tremendo, coisa que a gente arranca, né? Deus, como criador, sabe para que serve cada plantinha que ele fez, né? Muitas curam aí diabetes, muitas curam vários tipos de doenças, né? Na nossa trajetória. Eu creio que tudo que Deus criou é para a solução do homem, né? Ao contrário, eu vejo que o homem, sim, cria muitas coisas boas, mas muita coisa, por causa da ganância, vem como destruição do templo do Espírito Santo. Meu chamado é assim mesmo. Eu louvo a Deus por isso. Eu falo que a hora que Deus chamar é essa mesmo, tá? Deu bom até aqui, porque eu tenho Deus. Eu acredito que eu tenho Deus como meu melhor amigo, e cada informação, cada visitação, cada detalhe, às vezes é uma frase só, mas que salva uma família ou salva uma pessoa. Então, também está ligado à intimidade com Deus. E quanto mais o pastor Ezra dizendo, já profetizando aqui como apóstolo, fomos muito abençoados com o cuidado da Pelu e todo conhecimento sobre. Eu acho que eu tenho um pouquinho de enfermeira espiritual. Porque eu penso, tá sentindo alguma coisa? É claro, né? Precisamos ir ao médico, mas eu também gosto muito de coisas naturais, coisas que Deus criou. Então, eu creio, sim, que meu chamado está ligado a um resgate em questão de cura também, né? Tem muito a ver com intercessão, adoração. Adoração principalmente, se eu estiver em altar, eu conseguir estar em altar. Às vezes, mesmo naquela noite, o Senhor desce para falar. E eu tenho muita gratidão a Deus por isso. Sei que não mereço nada disso,
mas eu vejo que quanto mais se lê também bastante a Bíblia, eu vou, às vezes, me analisando, né, analisando diante de Deus o meu chamado. Está muito ligado à busca, à intimidade com Deus. Se eu começar a ler a palavra, daqui a pouco Deus está descendo, entendeu? Então, assim, questão de dedicação, de busca, de tempo, de oração, de intercessão. E eu sou muito, assim, particularmente ligada ao DNA, sim, porque eu sei que a palavra final vai vir de Deus. Então, eu falo para ele que até o não dele é uma bênção, mas se ele não disse não, é tempo de lutar. Para mim, é tempo de buscar a solução para aquela pessoa. Então, muitas vezes que eu fui buscar algo com as pessoas junto, eu falei, está preparada para o não de Deus? As pessoas geralmente me dizem que sim. Então, eu falei, então, estamos prontos para entrar diante do trono da graça. Porque se ele falar não, nós vamos chorar, vamos sentir naquele momento, mas a caminhada continua. Ele é Deus, amém? E aí as pessoas concordam comigo. Mas a gente teve aquela oportunidade de buscar, que Deus é aquele que está ligado ao nosso DNA. Entende? Se é para continuar com aquilo, amém, a palavra final vai vir de Deus. Mas se puder buscar, nós vamos bater no trono e vamos chamar a existência a cura, porque todas essas dádivas de Deus estão à nossa disposição, né, profeta? Ele mesmo diz: eu posso, aquele que me busca, me encontra. Aquele que Amém. bate, a porta se abrirá. Então, eu também trabalho baseado, o Senhor me ensinou, quando eu tinha 13 anos, eu trabalho muito em questão gosto muito da cura e do DNA, porque não tem ninguém melhor do que Deus para conhecer nosso corpo, Ele como Criador, quando deu o sopro de vida, Ele sabia o que estava fazendo no nosso respeito. Inclusive, numa revelação, Ele falou para mim, pendurou um homem parado, um corpo, e ele falou, arrancou um pedaço da carne do braço, da coxa, e depois ele me disse, ó, não tem nada aí que eu não conheça. Coisa mais linda, né? Cada célula do corpo, cada organismo, eu conheço como Deus. E aí, o versículo que Deus colocou em meu coração foi, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. O pão é algo tão levinho, né? Se eu jogar sobre a água, ali os peixinhos vão começar a comer, começa, né? Mas, segundo a palavra, eu entendi aquilo como, na Bíblia está escrito como algo profético, né? Porque você se lança diante do seu Deus, que depois de muitos dias a resposta vem, porque Ele é Deus. Amém? Então, eu sou muito grata a Amém. Deus por essa amizade, essa intimidade. Sempre costumo dizer que eu não trocaria isso por nada. É até perigoso falar isso, né? Porque nós somos falhos como homem, mas no meu coração isso está impresso sobre o meu coração, sabe? Entender que Deus é aquele que fala, é aquele que se buscar tem resposta. Amém? Eu Amém. acho linda a questão do DNA. Eu acredito que lá no meu íntimo, olha que lindo, a Felizarda colocou aqui, Eclesiastes 11, né? Que lindo. Ela colocou o versículo aí. Eu trabalho profeticamente nisso aí, quando para causas impossíveis. Quando o homem vai até um teto, né? Eu costumo dizer, a minha visão vai até aquela parede, mas o Senhor ultrapassa os limites da parede. Então, ele sabe o que está por trás dela, ele sabe o que está por vir, e toda vez que a gente, em obediência, se submeter a essa vontade de Deus, a vontade soberana, é aquilo que eu disse quando estava na live com a Fabíola. Deus, ele não perde o controle da nossa vida. Amém? Então, nosso papel é lutar. O nosso papel é buscar. E eu gosto, sabe? E a gente tem que ter ousadia de entrar diante da presença de Deus, estar debaixo do trono e buscar essa questão do DNA. Porque Deus é criador, ele nos fez e ele sabe tudo o que acontece no nosso organismo. Amém? Então, às vezes, até um Amém. pouquinho sim de enfermeira espiritual, às vezes o culto pode estar acontecendo. Se eu ver alguém passando mal, eu sou capaz de deixar tudo ali, seguir com essa pessoa para algum lugar e vamos, você está com família aqui, vamos buscar, você já tomou alguma coisa, se tem coisa natural por perto, vamos fazer, vamos aliviar. Amém? Amém. Eu não acho legal ficar sofrendo com dores.
E é isso, pegando o gancho da Pelu, o Senhor visita ela para contar coisas simples, vamos dizer assim, ele vai falar sobre o DNA de uma planta, vai falar para que ele deixou ela na terra. E ele visita pelo cuidado dela, sabe, pelo chamado dela em relação a DNA mesmo. E aqui com Abraão, ele visitou Abraão e falou sobre Sodoma e Gomorra, cuidando das emoções de Abraão. Abraão tinha um sobrinho em Sodoma e Gomorra, o qual ele amava. O sobrinho até não era tão temente a Deus, mas Abraão o amava. E o cuidado de Deus com Abraão é dizer: olha, vou destruir aquela cidade. E Abraão ali pôde interceder pelo seu sobrinho e ele sair daquele, ele não foi destruído junto com aquela cidade, entende? O Senhor estava cuidando dele. Só que fala que daquele tempo, há mais ou menos um ano ali, Sara teve Isaac. Sara teve Isaac, Abraão realmente gerou o filho que ele tanto esperava, ele já estava idoso, já almejou muito aquele filho, sonhou muito com aquele filho, e ele finalmente veio. Isaac veio. Agora você imagina, você sonha, sonha, sonha com algo, você anseia, e aquele desejo é realizado no seu coração. Automaticamente você vai caminhando, o seu coração vai enchendo de gratidão, vai enchendo de vida, e ao pouquinho você vai esquecendo as outras coisas. Só que Isaac, ele veio com uma promessa. Ele veio para expandir, para ser, né? Para ser a descendência de Abraão. E chegou um dado momento em que o Senhor pediu. O Senhor visitou Abraão e pediu. E ele fala, claro, para que Abraão sacrifique seu filho, seu único filho, aquele a quem tu amas. Vamos nos colocar um pouco no lugar desse pai. Esperou uma vida por esse filho. Esse filho agora grande. Com certeza fala com o pai de projetos de vida, de sonho, do que irá fazer, do que deseja realizar, de como vai realizar os sonhos de Deus. E ali o Senhor pede, me sacrifica seu filho. Mas não é só isso, o filho é quem tu amas. Perto da onde Abraão estava, tinha vários montes, vários, mas o Senhor pede justamente um que levaria 3 dias de estrada. E naquela época, irmão, não tinha microfone, não tinha carro, não. O caminho era lento, era demorado. E ele foi, e Abraão pegou o filho, não cogitou com Deus, nem perguntou nada. Eu acredito que eu, no lugar de Deus, ele fala, mas Senhor, ou talvez ele ia perguntar, mas pai, o Senhor não falou que eu não seria pai de multidão, de uma grande nação, mas como o Senhor me pede meu único filho? Talvez eu pensaria assim, perguntaria para Deus. Mas Abraão não fez isso. Abraão caminhou com esse filho, ele não deixou dúvida no seu coração. Ele não deu ouvido aos seus sentimentos. O que ele tinha era temor a Deus e ele sabia que no momento oportuno o Senhor prepararia para si o cordeiro, providenciaria para si o cordeiro. Ele confiava em quem ele servia. Ele não tinha medo. Ele não tinha medo. Ele tinha intimidade ao ponto de falar: Senhor, ainda que leve a minha própria vida, eu estou aqui. E é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor quer de nós, que não nos apegamos, sabe, a pessoas, que não nos apegamos a coisas, mas que realmente temos uma vida de entrega profunda a Ele. Temos uma vida de entrega ao ponto de deixarmos a nossa casa, que é o que os APs fazem, deixar os filhos para poder semear semente, para poder ser instrumento de salvação na vida das pessoas, de levar as pessoas até Cristo. É isso que o Senhor espera de nós. E Abraão foi isso, Abraão foi essa pessoa. E em Gênesis 22, do 11 ao 12, fala assim: entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. O que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estendas, peraí, não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Entende que lindo? Isaac subiu, irmãos, com a lenha nas costas, tá? Ele perguntou para o pai: cadê o cordeiro? A lenha estava ali, tudo mas cadê o cordeiro? E o pai dele falou: o Senhor providenciará para si. Entende tamanha fé? Por que esse homem foi tido como amigo de Deus?
Ele não negou nada ao Senhor, nada, nem o seu único filho, absolutamente nada. Ele se entregou por inteiro, inteiro, inteiramente, E profeta corpo, alma Gia, e e é alma. linda essa frase, né? Deus preparar para seu cordeiro, porque é bíblico, né? Eu me lembro que eu cresci, tinha muitas situações que vinham sobre a minha mãe, a minha família, e isso é algo que a gente não esquece, né? E eu me lembro da minha mãe falando: olha, não sabemos o que vai acontecer, porém Deus preparará para si o cordeiro. Isso é fé, exercitar nossa fé. Não tem nada ali no final do túnel, mas Deus proverá, né? E lá Exatamente, está a AP. história, né, de Isaac e Abraão. Não tem nada, não tem nada. Às vezes a gente olha e fala assim, mas Senhor, o que que a gente vai fazer agora? Realmente a gente não vai fazer nada, só vamos obedecer. Diante de uma palavra dele, todas as coisas acontecem. Diante de uma palavra do Senhor, o mundo foi formado. Do que temeremos? O que teremos medo? O nosso Deus está a nosso favor. Ele está ao nosso lado desde que estamos aliançados com Ele. Aliançados. Precisamos ter uma aliança de fidelidade e renúncia e obediência a Ele. Dentro dessa aliança, nada nos alcança. E o que nos alcançar é Deus provando o nosso coração, não para com Ele, mas provando o nosso coração para mostrar o que está oculto para nós mesmos. Verdade. Porque Ele já sabe de todas as coisas. Mas às vezes a gente não. Então ele permite algumas situações na nossa vida que é para provar como que está o seu coração. Olha, você está falando que sua fé está firmada mesmo? Entende? Em Isaías 66:1 fala assim, ó, mensagem do Eterno, o céu é o meu trono, a terra o descanso dos meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Que feriado poderiam me reservar? Eu fiz tudo isso me pertence. É o decreto do Eterno. Mas há uma coisa que estou procurando: uma pessoa simples e humilde de coração, que obedeça com temor ao que eu digo. É isso que o Senhor procura. E quantos de nós podemos ser essa resposta para o Senhor? Gente, é lindo, Ele está procurando. Podemos ser desde que estejamos dispostos a obedecer, desde que estejamos dispostos a entrar no nível de obediência inquestionável, desde que estejamos dispostos a viver assim, como, como Abraão, como José, como Daniel, como Moisés. Moisés foi um homem tão temente a Deus que ele falou o seguinte: Senhor, se não for para o Senhor ir conosco, não nos faça sair deste lugar. Ele estava no deserto. Não nos faça sair desse lugar. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Esse era Moisés. Será que podemos falar isso? Será que a gente realmente tem isso no nosso coração? Senhor, se o Senhor não for diante de mim, não nos faça sair daqui. Senhor, se o Senhor não for e não for ministrar à minha frente a tua palavra, não for fazer efeito, se for só para o meu ego, não me faça fazer isso. Eu não quero aquilo que o Senhor não quer. Eu só quero aquilo que o Senhor quer. Eu quero me preocupar com aquilo que o Senhor se preocupa. Eu quero estar disposto a cumprir aquilo que o Senhor quer que eu cumpra. Entende? Há uma entrega. E a outra coisa, a ser amigo de Deus, o manifestar da glória, requer um preço a ser pago. Requer um preço. Nada vem de graça, irmão. Nem a nossa salvação veio de graça. Jesus pagou um alto preço por ela. Por mim e por você. Então, ele requer um nível de obediência inquestionável da nossa parte. A senhora quer falar, minha P? Pode continuar. Os discípulos de Jesus puderam experimentar a manifestação da glória de Deus, porque eles obedeceram à ordenança de Jesus. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus deixou essa ordenança para eles. Fiquem todos reunidos, que descerá sobre vocês o Espírito, o Consolador. Em Atos 2, capítulo 2, do 1 ao 2, fala assim, ó, e ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam
todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando, muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Irmãos, pensa vocês, eles estavam ali orando. O mestre, o Senhor deles tinha subido e eles estavam ali orando, obedecendo. De repente eles escutam um som e fala que foi. A gente pensa um sonzinho, não, foi algo estrondoso, algo sobrenatural. A palavra do Senhor nos fala que Pedro era um homem simples, apesar dele ser um homem de posses, porque fala que ele tinha um barco de 2 andares, então a gente entende que é um homem de posses. Mas ele era uma pessoa simples, letrada, vamos dizer assim, simples de letra. E ele foi tão impactado naquele momento, na manifestação, na manifestação dos 7 Espíritos de Deus, que ele se levantou. Naquela época não tinha microfone. Então vocês podem imaginar. Ele começou a falar no espírito de temor, no espírito do Senhor, no espírito de entendimento, no espírito de sabedoria, revelação, no espírito de força, que mais de quase 3.000 almas foram salvas naquele dia. Ele foi tão impactado pela glória e pela presença do Senhor, que quase 3.000 almas foram salvas naquele dia. Você entende que toda a manifestação, do Velho Testamento até Apocalipse, a manifestação de Deus vem para algo. As emanações do Espírito do Senhor sobre nós é para derramar na vida de outras pessoas? Não é para nós guardar conosco mesmo? Abraão era porque ele ia ser pai de multidões. Aqui, em Atos, quer falar, Pê? Pode falar. Tenha liberdade, meu Pê. Não chegou aqui, meu povo. Pode continuar, professor. Pode continuar. O pai e a mãe junto dá um certo frio no estômago agora. Nossa, tá indo bem. No Velho Testamento foi para derramar na vida de outras pessoas, para que aquelas pessoas fossem salvas. Entende que não é porque somos bons, não é porque o Senhor, vamos dizer assim, tem seus filhos privilegiados, não é por nada disso, é porque Ele quer que derramemos na vida de outras pessoas, que ativamos outras vidas, que é para manifestar o reino. A palavra do Senhor vai falar mais lá na frente, que Pedro foi tão impactado por esse dia e ele continuou num nível de obediência tão extremo que ele passava e as pessoas que estavam na rua, não somente ele, mas a Bíblia cita o nome dele, ele passava e as pessoas que estavam na rua eram curados pelo nível de glória que ele carregava, ou seja, pelas emanações do Espírito, pela emanação da glória de Deus na vida dele. E um outro discípulo que foi muito, muito impactado sobre isso foi João. João ficou preso na ilha de Patmos, o corpo dele ficou preso, mas João nunca esteve ali, o apóstolo João. Ele estava com o Senhor, ele estava tendo as revelações, a intimidade que hoje nós vemos em Apocalipse. Entende que a descida ali, a manifestação de Pentecoste foi para isso? E por último, para finalizar agora, é isso mesmo, para finalizar, e eu vou deixar o Zapê falar, a gente vê ali em João, é João mesmo, fala assim, João 3:29, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Isso é João Batista falando, outra pessoa que renunciou a si mesmo para cumprir o chamado de Deus nessa terra, para preparar o caminho para a manifestação de Jesus na terra. E ele também é amigo do noivo. A minha parte se encerrou. Podem falar, Pés. Veja, quando nós olhamos para essa questão de temor e entendemos essa questão de temor, aquilo que me vem na cabeça, eu estava escutando, né, eles falando e a Lu falando a respeito da questão medicinal,
dentro de uma estrutura corpórea, quando nós vamos falar, por exemplo, do cálcio, seria isso? Do cálcio? No caso. Mas para que o cálcio seja fixado no corpo, você precisa de uma outra substância. Ou seja, você tem o cálcio, está ali, mas O não adianta, magnésio você precisa do magnésio. precisa ficar tomando. Você está com cálcio, 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 mas só o cálcio por si só, ele não vai entrar dentro de você fixando. Então, há várias substâncias que são nutritivas, mas que você precisa de uma outra para poder fixar isso. Quando eu olho para a questão do temor, eu vejo o temor como aquilo que fixa em nós todas as outras coisas que o Senhor está entregando. Não adianta você ter conhecimento sem temor. Não adianta você ter sabedoria sem temor. Não adianta você ter inteligência sem temor. Não adianta você ter poder sem temor. Porque o temor do Senhor é aquilo que fixa a palavra no teu coração e que faz com que essa palavra seja atuante no teu corpo físico, espiritual e emocional. É por causa que eu temo a Deus que eu vou ser fiel. É por causa que eu temo a Deus que eu vou obedecer. A palavra temor aqui, ela tem essa conotação de um terror mesmo, ou até mesmo um medo, ou uma coisa temerosa, ou uma coisa aterrorizante. Né? Tem uma outra expressão que vai trabalhar ela como um peso, como que eu posso dizer aqui, como algo pesado, como algo grande, como algo temível. Então, veja, se eu não tenho essa característica no meu coração de saber que se eu ofender o Senhor, algo terrível pode me suceder, e não é porque ele vai me bater, mas é porque eu vou abrir portas para muitas coisas acontecerem na minha vida. Tudo aquilo que eu possa estar sendo gerado ou gerar no reino não vai ter eficiência na minha vida. Então, quando nós olhamos para o espírito de temor, esse espírito que nos faz o espírito que nos faz obedecer. Então, a intimidade, a paternidade, a fidelidade, a obediência, os caminhos da justiça, ele tem que ser colocado diante do temor, ou seja, é em temor que eu caminho tudo isso. Então, hoje, como esse último dia, né, que o Senhor possa gerar temor ao teu coração, que o Senhor possa gerar essa estrutura. Eu vou colocar esse termo, não é o correto, né, mas essa estrutura de temer, né, como ter medo, entre aspas, não medo da paralisação, não medo da estagnação, não medo da covardia, não medo da insuficiência ou da desconfiança, mas o temer ao Senhor, sabendo que a palavra dele é justa e fiel, a palavra dele é poderosa nisso, e as consequências virão se ato se a desobediência for gerada. Consequências virão. Então eu preciso temer ao Senhor, eu preciso ter respeito pelo Senhor. Sabe, a gente ministrando ontem acerca das batalhas estratégicas, uma das coisas que eu comecei a entender é que nós temos trocado a cultura, muitas vezes, a cultura de guerra pela cultura romântica, né? E a visão profética, a unção profética, o avivamento profético que nós tivemos, ele trouxe uma visão muito romantizada das Escrituras e de Deus, né? Um Deus romântico, um amor romântico, uma, uma, uma igreja romântica. E isso fez com que o Senhor se tornasse algo só muito o Jesus se tornou muito galã, né? Ele se tornou muito galã de cinema. Ele se tornou muito, eu esqueci o nome que dá esse tipo de pessoa, mas ele se tornou muito sedutor, não no sentido mal. Mas esquecemos que essa não é uma visão que nós podemos levar no nosso dia a dia. É óbvio que tem momentos de intimidade com o Senhor, mas quando nós romantizamos a fé, nós colocamos esse Jesus muito Jesus da nova era, né? Muito aquele Jesus paz e amor. Carismático. Dom Juan, seria isso mesmo. Carismático. Ele seria muito Dom Juan, muito aquela coisa, isso. O Jesus do olho azul. O Jesus do The Chosen, né?
e aquele negócio todo, nós vamos ver, falar em The Chosen, irmãos, depois vocês pesquisam, há uma questão, não sei se é verdade, mas parece que o The Chosen é uma produção dos Mormons, viu? É dos Mormons? Acho que é dos Mormons. Meu Deus. É uma visão mormon acerca de Jesus, viu? Então só tomem cuidado aí para vocês não ficarem dechosados. Veja só. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver esse Jesus que nós não precisamos levar ele muito a sério. Entende? Quando nós estamos levando a um Dom Juan, nós vamos ver que as coisas são só mais branda, né? Esse Dom Juan ele está apaixonado pela igreja. Então quem está apaixonado fica cego, fica cegado por isso, né? Então ele está sempre com os braços abertos, ele está sempre com essa alegria e tudo. E eu não que isso seja uma verdade ou que isso seja uma mentira, perdão, mas o que nós temos que entender que é com o temor do Senhor que nós caminhamos. E o apóstolo João, ele acentua isso. Eu gosto dessa palavra, a gente tem lido as cartas de João, porque o apóstolo João, ele está vivendo no meio de uma mistura, e a gnose estava no meio do povo, e o povo estava se tornando místico. Isso, meu irmão, logo depois da partida de Jesus, o povo já estava numa mescla de intelectualismo, gnosticismo, é, 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 com, meu Deus, judaísmo e todos os ismos. Então o povo estava misturando e João diz assim: peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês dizem que amam a Deus, mas não obedecem à sua palavra, ou seja, que vocês amam a Deus, mas não têm temor em colocar em prática e respeitar, e sabendo com que cada coisa que está ali se cumprirá e será estabelecido, não haverá algumas certas amnistias quando você morrer, ou seja, não vai ver brandura no juízo, não vai ver esse negócio que tá bom, da próxima vez você vai ver, viu? Não terá isso, sabe? Que nós precisamos entender que o temor do Senhor é aquilo que fixa em nós toda a palavra. O temor do Senhor é aquele que fixa no nosso espírito, no nosso coração, na nossa alma, todos os mandamentos. É porque eu temo a Deus, é porque eu respeito e sei que a palavra do Senhor é verdadeira e fiel. É que eu sei que os juízos do Senhor, sim, acontecerá e chegará o dia da prestação de conta. Sim, o temor do Senhor me leva a ter um coração obediente, porque eu sei que todas as coisas acontecerão, é fiel, é verdadeira, é justa. O Senhor é misericordioso ao extremo. O Senhor, sim, está com seus braços abertos para nos receber. Porém, eu tenho que temê-lo e não posso considerá-lo de qualquer forma. Eu não posso subjugá-lo, eu não posso simplesmente dizer, não, depois a gente vê e o Senhor naquele dia final, ele é misericordioso, né? A misericórdia do Senhor, o que é isso, né? Chega no último dia, mas dá 3 tapinhas nas costas de Deus e diz, Senhor, você sabe, né? Você sabe como era difícil, você sabe de todas as coisas, como foi difícil, né? E o Senhor diz, olha, da próxima vez, viu? Na próxima eternidade você não faz isso não, viu? Eu vou deixar dessa vez, mas da próxima você vai ver comigo. Bom, não tem isso. Por isso é o temor do Senhor que nos livra das enrascadas. Por isso, quando nós olhamos para esse sequencial de sabedoria, entendimento, conselho, senhorio, poder, conhecimento, mas nós terminamos dizendo tudo isso só vai ficar fixado em você se você aprender a temer o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é reto, o Senhor é justo, o Senhor é amado, o Senhor é misericordioso, o Senhor é Pai, o Senhor é o nosso marido, o Senhor é o nosso resgatador, o Senhor é tudo isso. Mas eu não posso perder um coração temente, porque é isso que fixará
todas as coisas. A intimidade, o caminho da intimidade, ele só é estabelecido pelo temor. O apóstolo José, ele usa um termo que eu gosto muito. Ele diz assim: irmãs, para um homem, não adianta você ficar falando que você gosta, que você ama, que você faz isso. Ou seja, a linguagem de amor para com um homem é o tanto que você está dentro da missão e obediência naquilo que ele está fazendo. Ou seja, não adianta você dizer para o homem que você ama, que ele é o homem da tua vida, e que todos os dias você desrespeita ele nas direções e nas decisões. É óbvio, que diante de uma questão bíblica. Então, um marido, ele vai saber que você realmente ama quando você está integrado dentro da missão, integrado dentro da obediência. Assim também, tendo Jesus como nosso marido. Não adianta você fazer para Jesus a love you, né? Coraçãozinho, Jesus te ama, jogar beijinho, como a gente foi ensinado, né? Nos moveres passados, joga beijinho para Jesus, faz coraçãozinho para ele, fala que você ama ele e que depois disso você não obedece os mandamentos. Por isso que o temor do Senhor seja gerado no teu coração, para que você possa realmente trilhar esse caminho de intimidade, que você possa temer. Porque não adianta você falar que está tendo intimidade com o Senhor Jesus, se você não teme a palavra dele. Que você possa entrar dentro desse processo de realmente botar no teu coração um respeito e saber que aquilo que o Senhor fala é verdadeiro e justo. Amém? Amém. Eu queria deixar aqui para vocês, você também, profeta Eliana, alguns versículos que eu separei como chave, pode ser? Amém? O temor do Senhor como fonte de vida na nossa caminhada. Amém? Em João 14, 21, diz assim, deixa eu pegar aqui para poder ler o versículo. Só para encerrar, vou só dar uma pinceladinha. Você tirou aqui, meu bem? João 14, 21. 14, 21. E é onde o versículo diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha como que quando a gente se achega, o Senhor Deus também vem. O Senhor, eu costumo dizer que ele vem, né? Ele desce. Então, não é o autoconhecimento, mas o temor a Deus, ele vai nos conduzir para uma vida plena diante de Deus. Amém? No Antigo Testamento diz também o temor a Deus como vida, pois quando eu erro, eu tenho a chance também de ser perdoada. Amém? Então, o temor do Senhor como fonte de vida em relação ao perdão. O temor a Deus se transforma na fonte de vida quando inclui o amor de Deus. Muitas vezes as pessoas erram com a gente tem a chance de perdoar essa pessoa. Eu erro com as pessoas e tenho a chance, claro, se a pessoa tiver o coração aberto para isso, de ser perdoada pelo próprio Deus. O temor a Deus se transforma na fonte de vida quando inclui o amor de Deus. Amém? Eu acredito porque Deus não pede que a gente renuncie coisas que nos fará mal, coisas que vai nos fazer bem, só aquela que nos fará mal. É isso que Deus pede para que a gente renuncie, deixar aquilo que está fazendo mal. Em Efésios 5, 21 diz assim, Paulo nos ensina, sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Olha o quanto a Bíblia diz tem sobre temor. Provérbios 14, 27, o temor ao Senhor como fonte de vida nos afasta das armadilhas da morte. Afastar significa eu me desvio do mal, eu me desvio de um caminho no qual eu estou andando. Amém? Morte eterna versus vida eterna. Tudo se inicia e termina em Deus. Isso como chave na nossa vida. Nós temos um exemplo de José. Em Gênesis 39 diz também assim, José temeu a Deus, depois eu leio o versículo, quando rejeitou a mulher de Potifar. Eu imagino quanto deve ter sido difícil para aquele homem, porque a mulher também era bonita. A Bíblia diz que José era bonito de semblante e de porte. Amém?
Então, como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Eu acredito que ele pensou nisso. Então, José tratou a situação a partir de sua posição no relacionamento que ele tinha com o próprio Deus. Ele não quis sair da linha e decepcionar a Deus em seus propósitos. José tinha um propósito diante de Deus e ele prosseguia nisso. Amém? Então, ele não quis decepcionar a Deus em seus propósitos na vida dele. O seu temor o ajudou a vencer. Amém? Outro exemplo está em Provérbios 14, 26. Qual o resultado de sua obediência? José honrou a Deus e foi honrado por Deus. Então, toda vez que você, é aquela linha do bate-volta, né? Você honra a Deus, você teme a Deus, e Deus também é aquele que desce com honra, para mim e para você. Amém? José honrou a Deus e salvou o seu povo de uma crise de fome. Olha essa chave tremenda para nós, como exemplo, e para nós seguirmos. Em Provérbios 14, 26, diz assim, claro que na mesma linha de José, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Olha que coisa mais linda. Então, qual que é a chave aqui? O que proporciona forças para viver forças de viver de uma pessoa? O que proporciona? Uma aliança com Deus. Toda vez que eu tenho uma aliança com Deus, eu estou protegido e estou seguro. Amém? Uma aliança com Deus e um firme relacionamento com Ele. Um exemplo disso é Noé. Eu fico imaginando quanto que Noé foi difícil para Noé construir a arca. O povo estava com dúvida, com desconfiança, debochando. Mas chegou o dia em que choveu, porque naquela época o quanto desafiador foi para Noé. Por quê? Porque naquela época não chovia, né? E Deus mandou, deu todo o controle de como deveria ter feito, e ele obedeceu. Essa é uma chave muito forte. E eu acredito, irmãos, falei, meu Deus, eu tenho muito que aprender aí nessa vida, porque talvez se eu for assim com Noé, porque eu creio que não é à toa que Deus selou, a Bíblia diz que Deus vem e sela as portas da arca, entende? Porque você imagina, começando a chover, animais, seres humanos, criança do lado de fora, o quanto foi terrível, só salvou aqueles que estavam dentro da arca, aqueles que creram, não duvidaram. Que desafio foi para esse homem de Deus? E aí, o que acontece? Deus vem e sela a arca. Fiquei imaginando um dia se fosse eu lá na porta. Misericórdia, será que temeria a Deus ao ponto de não abrir aquela porta? Mas Deus selou. Deus foi aquele que fechou e selou. Deus sabia o que ia acontecer, sabia o que estava fazendo. Então tinha que ter a parte final de Deus em selar aquela arca. Por quê? Porque deve ter doído no coração de Noé ver que aquilo tudo seria inundado, a arca pegou rumo sobre as águas e foi seguindo. E houve muita morte ali, porque não creram, não temeram, não teve temor daquele povo. Amém? Em Provérbios 23, 17 diz assim, não invejes os pecadores em seu coração, melhor será que tema ao Senhor. Se agir assim, haverá um bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Olha que coisa mais linda em Provérbios 23. Em Provérbios 22, 4 diz assim, a recompensa da humildade e do temor ao Senhor são a riqueza, honra e vida. Olha que isso, o temor do Senhor está ligado diretamente à bênção, a sermos abençoados. Está encerrando aqui, tá? Então, crescimento, fé e santificação somente prosperam em uma atmosfera de temor a Deus. Isso aqui é uma chave muito bacana. Em 2 Coríntios 7:1, Paulo diz, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. E a chave aqui para viver em humildade, com temor a Deus, é necessário que nós estejamos disposição, estarmos disponíveis, e aqui eu fecho dizendo sobre essa grande chave que bem dentro do meu coração, eu sigo pensando em Jesus. Jesus, a chave de todo crescimento de Cristo. E foi isso. Foi ele estar disponível. Jesus estava disponível. Deus falava e ele como filho obedecia. Deus decretava e ele como filho obedecia e seguia sempre para o alvo que Deus tinha para ele. Então, estar disponível, porque muitas vezes nós não temos ânimo e nem disposição, mas isso é uma chave que nos leva e nos move
a obedecer. Estar disponível é estar ligado. Um está ligado ao outro. Obediência e estar disponível, eles andam juntos. Amém? Estar disponível sempre será uma chave. Disponível para Deus. Amém? Provérbios 2, 3, 5 diz assim: quem não conhece a Deus pode ser ajudado através de uma oração sincera. Amém? Está aí de novo a questão da oração. Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, nessa versão diz, se procurar sabedoria como se procura prata, então você entenderá o temor do Senhor. E buscar quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 3 a 5. Então, outra chave aqui, as parteiras de Sifrá e Puá. Amém? Está em Êxodo 1, 17. Tem um grande exemplo de temor a Deus, porque elas desobedeceram a ordem de um rei. Amém? Sifrá significa beleza e Puá significa brilho. Essas duas mulheres trouxeram a luz a um mundo escurecido pelo temor que elas tinham a Deus. Amém? Então trouxeram luz para um mundo escurecido pelo temor que tinham. Não obedeceram ao rei do Egito e deixaram os meninos com vida, porque ali havia um decreto de matar todos os meninos. Amém? Então é essa chave que eu queria deixar nessa manhã para a gente. Amém? Quero saber se o Éder quer finalizar. Só finalizemos aqui. Estou dizendo que foi como um presente. Ó. Amém, Juliane. Tempo precioso de aprendizado. Obrigada a todos que nos proporcionaram esse presente. Deus abençoe a todos. E hoje é o 14º dia, ou 49º dia, 14º, onde a gente dá, né? 49º dia, ou seja, o dia 49 dessa caminhada. Quero agradecer cada um de vocês. Quero agradecer cada um que ficou aí ligado, né, todos os dias. Foi dias prolongados, corridos. Quero agradecer cada um que compartilhou as palavras. Profeta, Deus abençoe a profeta Eliane, né, que está aí finalizando. A Lu, que sem a gente combinar, né, acabou aqui finalizando. Eu recebi o convite da Eliane e da Fabiola. Acabou finalizando. Agradecer cada irmão, cada filho espiritual que pontuou, deu a sua palavra, gastou seu tempo aqui ensinando. Agradecer aí profeta Andréia, né, que foi jogando todos os dias ali pontualmente o linkzinho, né? Mas que o Senhor abençoe cada um de vocês, cada um mesmo, que sejam dias poderosos, dias frutíferos. E nós vamos finalizar essa temporada no dia 11, ou seja, na terça-feira às 18 horas. Então, amanhã e terça não tem a contagem em si, mas no dia 11 nós vamos, então, finalizar essa temporada com 3 dias. Serão 3 dias de leitura da palavra. Então, o que eu coloco aqui para vocês? O que vai ser feito? Nós vamos abrir o link vai ser aberto no dia 11, às 18 horas, horário internacional de Comodoro, no caso, às 19 horas, no teu horário, no horário de São Paulo e tudo mais. E que você desligue esse link depois de 3 dias, ou seja, vamos deixar 24 horas, né? Às vezes você não vai estar ali, logo, deixa no mudo ali para não incomodar, às vezes, o pessoal da tua casa aí, mas deixa ali e de meia em meia hora vai entrar um irmão lendo as escrituras. Nós queremos assim, ver se conseguimos ler a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os 4 evangelhos e Apocalipse. Nós queremos fazer essa leitura. Então, se conseguirmos fazer mais, nós vamos acrescentando. Mas queremos chegar nisso, fazer com que a leitura. E terminamos no dia 14, às 18 horas. Nós começamos com uma ceia, terminaremos com uma ceia. E aí depois você celebra, aí tem as nossas ofertas, aí tem, né? Na verdade, nós começaremos, né, com a oferta, que é no dia 11 às 18, que é o dia de Pentecoste, e aí depois nós temos, então, a nossa leitura da Bíblia e terminaremos com o momento de adoração. No dia 14, nós vamos terminar com o momento de adoração, um momento de celebração, e que o Espírito possa encher a tua vida. Então, assim, quem quiser ficar, a hora que você quiser entrar, na verdade eu digo, no dia 11 às 18 horas você entra, deixa ali,
A hora que você estiver disponível, você vai para a telinha, vai ouvir, ou você está fazendo as suas coisas ali, deixa o som ligado. Irmãos vão estar lendo as Escrituras, então serão 3 Amém. dias de leitura da palavra, porque eu creio que Pentecoste é isso, irmãos. Eu já disse isso várias vezes, eu já falei isso daqui. Eu quero tirar essa cultura do pentecostalismo, não que eu não goste do pentecostalismo, entenda, mas eu quero tirar essa questão que parece que Pentecoste está ligado a girar no manto, falar em língua, né? Toda vez que a gente fala assim, Pentecoste, vamos cantar uma canção em Pentecoste. Eu navegarei, né? E aí todo mundo falando em língua, torcendo o pescoço, sapateando. Não, querido, veja só. A questão do Pentecoste não tem nada a ver com isso. Pentecoste, o primeiro Pentecoste foi dado no monte, 50 dias depois que eles saem. Tá? No primeiro dia de Sivan, você vai ver que eles chegam diante do monte e ali o Senhor dá leis, o Senhor dá mandamentos, o Senhor dá a palavra, o Senhor dá estatutos, o Senhor ensina eles temerem ao Senhor. E assim é Pentecoste. Quando nós vamos ver Pentecoste dada agora como uma festa fixa, o Senhor não diz para que você possa passar o dia, sei lá, em transe. Ele diz o seguinte: alegra-te, chama as pessoas, porque agora, querido, passamos 50 dias, nos alinhamos, pedimos perdão, estamos pedindo perdão. Agora é tempo de colheita, agora é tempo de abundância, agora o Senhor dará e abrirá o seu bom tesouro, o Senhor manifestará do seu poder, o Senhor nos dará graça, o Senhor nos dará virtude, o Senhor nos dará unção, o Senhor nos dará revelação, o Senhor dará uma boa colheita. Alegra-te, alegra-te que virá boa colheita para a tua vida. E aí ele diz, olha, alegra-te com a tua família, alegra com teus filhos, alegra com a tua serva, alegra com o levita, alegra com todo mundo. E aí a gente vai para Pentecoste do Novo Testamento. Em Pentecoste do Novo Testamento eles estavam reunidos, eles estavam ali celebrando. Irmãos, eu não consigo ver, eles estavam ali somente orando em si, mas o que eu entendo é que todo Israel estava ali, porque era uma festa fixa, era um tempo de alegria e havia várias cidades reunidas e eles estavam ali proclamando a palavra. Eu creio que eles estavam proclamando a palavra e quando chegou 9 horas da manhã, no 50º dia ou no dia de Pentecoste, a palavra do Senhor veio, o Espírito veio e ele selou todo esse movimento. E aí houve intimidade, houve, na verdade, essa expressão de intrepidez. E eles passam a ser revestidos pelo Espírito. E isso faz com que eles sejam totalmente mudados de dentro para fora. O que nós vamos terminar nessa temporada de Pentecoste é declarando isso, que vocês sejam mudados de dentro para fora, que o poder do Senhor mova sobre vocês e que vocês sejam alcançados pelo favor dele. Amém? Um ótimo domingo, um domingo abençoado, que o temor do Senhor fixe cada palavra que foi ministrada nesses 49 dias, que o Espírito do Senhor venha trazer revelação e que o temor do Senhor venha trazer obediência, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.